Proposta de atividade interdisciplinar. Semana de 9 a 13 de novembro, quarto e quinto ano. MF Edson Luiz Lima Souto. Tempo de trabalho em casa. População indígena brasileira. Olá, queridos alunos! Nesta semana, vamos estudar um pouco sobre a população indígena brasileira. População tão importante para a formação do povo brasileiro atual, pois os indígenas são os brasileiros nativos de nossa terra. Vamos lá! A população indígena brasileira compreende em um grande número de diferentes grupos étnicos que há muitos anos habitam as terras que hoje é chamada Brasil. Antes dos colonizadores chegarem, por volta do ano de 1500, os indígenas já viviam nestas terras e sobreviviam através da caça, pesca, coleta e agricultura itinerante. A história da população indígena é marcada por brutalidades, doenças e extermínio. Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, existiam cerca de 11 milhões de indígenas que viviam em cerca de 2.000 grupos. No primeiro século de contato, 90% dos indígenas foram exterminados, principalmente por meio de doenças trazidas pelos colonizadores, como a gripe, o sarampo e a varíola. Nos séculos seguintes, milhares de vítimas morreram ou foram escravizadas nas plantações de cana-de-açúcar e na extração de minérios e borracha. Os povos indígenas brasileiros deram contribuições significativas para a sociedade atual, como o hábito de consumir alguns alimentos como a mandioca e o aproveitamento de várias plantas nativas, como o milho, a batata doce, a pimenta, o caju, o abacaxi, o amendoim, o mamão, a abóbora e o feijão. Além disso, difundiram o uso da rede de dormir e o costume do banho diário, desconhecidos pelos europeus do século XVI. Para a língua portuguesa, deixaram uma multidão de nomes de lugares, pessoas, plantas e animais, cerca de 20.000 palavras. E muitas de suas lendas foram incorporadas ao folclore brasileiro, tornando-se conhecidas em todo o país. 1. E você, conhece alguma palavra indígena? Conte-nos se você já ouviu alguma lenda indígena. Se sim, qual você mais gostou? População brasileira indígena atual. Atualmente, a população indígena é de 817.963 mil indígenas, dos quais 502.783 mil vivem na zona rural e 315.180 mil habitam as zonas urbanas brasileiras. Em todos os estados da Federação, inclusive no Distrito Federal, há populações indígenas. A FUNAI também registra 69 referências de índios ainda não contatados, além de existirem grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista. Foram registradas no país 274 línguas indígenas. Com relação às 274 línguas faladas, cerca de 17,5% da população indígena não fala a língua portuguesa. 2. Vamos relembrar as diferenças entre zona rural e zona urbana? Preencha os espaços com as palavras corretas. De tal modo, a, também chamada de campo, é aquela que não faz parte dos meios urbanos, sendo utilizado para o desenvolvimento de atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, conservação ambiental, turismo rural, ecoturismo, dentre outras. As pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Já as são áreas municipais que passaram pelo processo de urbanização, causado a maior parte pela industrialização. Além disso,
A quantidade de pessoas que vivem nestas áreas urbanas é superior à das zonas rurais. As pessoas que vivem nas cidades constituem a comunidade urbana. Essas possuem diversas infraestruturas que muitas vezes não são encontradas no campo. Ruas e avenidas asfaltadas, indústrias, hospitais, escolas, comércios, abastecimento de água, sistemas de esgoto, iluminação pública, dentre outros.